Nesse vídeo eu vou te explicar de uma vez por todas o que realmente é risco nos investimentos e o que não é, que é provavelmente o que você até hoje acreditou. E com certeza isso tem prejudicado os seus resultados nos investimentos e eu não quero que isso mais aconteça contigo. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou ensinar de uma vez por todas o que é risco e o que você deve fazer com seus investimentos. Bora pro vídeo. Fala meu investidor e minha investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Seu Dinheiro. Eu sou o Thiago Sena, especialista em investimentos CEA, e eu vim aqui hoje explicar para vocês de uma vez por todas o que é risco, o que não é risco e o porquê até hoje você tem uma falsa impressão, e isso com certeza tem impactado na sua rentabilidade, no seu psicológico e também na forma com que você lida com seus investimentos. Então hoje, de uma vez por todas, você vai entender o que é risco, o que não é e o que você deve fazer com suas aplicações. Antes da gente começar com esse conteúdo, nada mais justo do que você me ajudar a fazer com que esse trabalho seja mais difundido pelas nossas redes sociais e compartilhe esse conteúdo. Clica aqui embaixo no botão de like para que a plataforma entenda que esse realmente é um conteúdo relevante e que te ajuda. E também, se você ainda não está inscrito no canal, fica aqui o convite para você clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e não perder nenhuma novidade que a gente posta aqui. E nós trazemos só conteúdo de excelente qualidade para você te ajudar nos seus investimentos, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, o que é risco de verdade e por que você erra tanto na hora de falar de risco. Primeiramente, você deve ter aquela ciência de que o investidor, ele busca o melhor retorno frente àquele risco que você está correndo ao fazer suas aplicações, correto? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar nas expressões como relação risco-retorno, ou aversão ao risco, ou também qualquer outra frase que quanto maior o risco, mais o retorno que você espera e coisa do gênero. Isso tudo faz parte, mas a gente tem uma falsa impressão do que é risco e o que não é, e neste vídeo você vai entender de uma vez por todas o porquê eu falo isso. Na prática, o que acontece é que primeiramente nós temos que entender o que é risco percebido. O risco percebido, ele é aquele que você, como investidor, na hora que você coloca o seu dinheiro em uma aplicação, sente se ele existe ou não. E na prática, quando a gente fala de risco, o que você realmente percebe nas nossas aplicações não é risco. É um conceito chamado de volatilidade, ou também pode ser conhecido como oscilação, ou também risco de mercado, coisa do gênero. É aquele sobe e desce em que um momento você está ganhando, outro momento você está perdendo, e aquilo é o que você efetivamente percebe como risco nas suas aplicações, tá? O grande ponto, antes de mais nada, e o porquê eu tenho esse trabalho de trazer conteúdos relevantes para vocês, é que risco percebido, ele depende de que você tenha a capacidade de perceber que ele existe. E para que você possa perceber, você precisa de conhecimento para identificar. Sem este conhecimento, você provavelmente vai ter uma identificação equivocada, e dada essa identificação equivocada, você também vai ter uma falsa impressão sobre o que realmente é o risco que você está percebendo na sua aplicação. E dito isso, o que eu gostaria de dizer é que nós, pessoas comuns que estamos investindo nosso dinheiro, nós na prática não temos aversão ao risco, nós temos aversão à volatilidade. E o que é que eu quero dizer com isso? Na prática, se você não entendeu o real risco, o que você está sentindo é volatilidade, oscilação, alteração de preço. Então você acaba entendendo que algo que flutua 10% em um ano é algo com muito risco, enquanto que algo que flutua 1% ao ano é algo que não tem muito risco. Ou seja, aquilo que você percebe é efetivamente as oscilações, ou seja, você tem aversão à volatilidade e não a risco, porque você não percebe risco, você percebe volatilidade. Tá claro até aqui? Vamos lá. Então só mais um minutinho que eu já vou te explicar o porquê eu tô falando disso na hora que a gente vai atrelar os nossos investimentos. Então quando a gente vai falar sobre tipos de investimentos diferentes em que você tem uma expectativa de retorno maior à medida que você aumenta a sua percepção de risco, nós na prática estamos vendo que ativos que possuem uma volatilidade maior é esperado um retorno maior também. Você tem uma expectativa de retorno cada vez maior. E isso acontece especialmente quando a gente olha um gráfico como esse aqui que eu estou colocando na tela. Este é o gráfico que a gente comenta sobre a fronteira eficiente. Na fronteira eficiente de investimentos, você sai desde aqui de baixo, onde existe o menor risco percebido, e você também tem a menor expectativa de retorno dado a aplicação, que é efetivamente o que a gente chama de título público risco zero, ou o nosso Tesouro Selic. Dentro do Brasil, a aplicação que tem o menor risco efetivo é o Tesouro Selic, e consequentemente o retorno esperado ele é o menor.
capital. E à medida que você vai aumentando a escala de risco, você vai encontrando produtos que têm uma expectativa de retorno, e é importante a gente falar sobre retorno esperado, porque a gente não tem como garantir um retorno em nenhuma aplicação. Inclusive, a gente sempre cita que quando há uma garantia de retorno, normalmente nós estamos falando de golpes financeiros, a gente vai encontrando outras aplicações financeiras em que o retorno esperado é maior, dado ao seu risco, que na prática é aquilo que a gente está percebendo, que nada mais é do que a nossa volatilidade. E aí a gente pode até ultrapassar os produtos de investimento e falar até mesmo de abrir uma empresa própria. O risco percebido, que é a volatilidade de um negócio, ele é muito elevado, até porque a gente sabe que a mortalidade de empresas no Brasil é gigantesca. Então, como você tem uma volatilidade, um risco percebido cada vez maior, o seu retorno esperado também tende a ser maior até do que os ativos de renda variável, os ativos de renda fixa. Essa é a nossa visão sobre a relação de risco e retorno, que na prática nós percebemos esse risco como exatamente a volatilidade. Mas eu preciso agora trazer um exemplo prático para ti enxergar que volatilidade não é risco. E depois desse exemplo eu tenho certeza que você nunca mais vai confundir risco e volatilidade e perceber que suas aplicações e a forma com que você interpreta esses investimentos está totalmente equivocada. E nós vamos falar agora de dois cenários totalmente diferentes, e peço licença poética para a gente falar desse cenário, sem que a gente entre em nenhum mérito sobre se é bom, se é ruim, etc. Mas só para a gente conseguir parametrizar a relação de risco e volatilidade. Porque volatilidade, de certa forma, está muito atrelado à probabilidade de algo acontecer. Então a probabilidade de uma ação subir ou cair, ela é muito maior. Consequentemente, a sua volatilidade é grande, comparado com, por exemplo, a volatilidade ou a probabilidade de você ter um retorno positivo ou negativo em uma poupança. A volatilidade da poupança é muito pequena. Ela flutua, o retorno dela sempre positivo com base na taxa Selic. Então você não percebe tanto essa relação de risco causado pela volatilidade em aplicações de renda fixa. Porém, volatilidade não é risco. E o cenário 1 que eu quero trazer pra gente é o seguinte: vamos supor que você trabalha em uma empresa, seja você homem, mulher, qual for o seu desejo, existe um outro colega seu, seja homem, seja mulher, não é o caso aqui, em que você tem interesse. Mas você, neste caso, estamos colocando um exemplo de que você não é uma das pessoas mais atraentes do seu ambiente de trabalho. Então o que acontece? Quando você se coloca na posição de pensar em chamar aquela pessoa, aquela colega sua de trabalho para sair, você percebe que a probabilidade de que aquilo dê certo é de apenas 1%. Você tem 99% de chance de não dar certo. Ou seja, a sua chance é muito pequena. Porém, no outro cenário, cenário 2, eu quero falar sobre a roleta russa. Não sei se você está familiarizado, mas é um esporte muito prático e comum na Rússia, por exemplo, em que se pega um revólver que tem 6 espaços para munição, coloca uma única munição lá dentro, fecha, gira o tambor e você dá um tiro contra a própria cabeça. O que acontece? Existem 6 chances e você ganha em 5. Então a sua probabilidade de ganho na roleta russa é de 83%. Muito maior do que a probabilidade que o seu colega ou a sua colega aceite o pedido para sair e jantar com você. Só que olha só o que acontece. O risco não está atrelado a probabilidades, e sim ao que acontece se você tiver o reverse. O problema, que no caso de você ter chamado aquela pessoa para sair, em 99% você pode receber ou não, mas qual é o risco desse não? Absolutamente nenhum. Se você receber ou não, sua vida segue normalmente e você não tem nenhum prejuízo prático com isso. Você não tem perdas significativas com isso. Porém, na roleta russa, se aquela pequena probabilidade de uma única munição for a que você engatilhou e atirou, você perde tudo, porque a sua vida acaba naquele momento. Ou seja, o risco real ele não é percebido com base na probabilidade de algo dar certo ou dar errado. E quando você entende que no mundo dos investimentos, no mercado financeiro, risco é quando você efetivamente perde dinheiro, você para de entender volatilidade como risco. Porque não é porque teve volatilidade que efetivamente você perdeu dinheiro, já que volatilidade é para baixo e para cima. Então algo que teve uma desvalorização causada por volatilidade pode depois voltar e recuperar com mais tranquilidade do que em uma aplicação em que possuía baixíssima volatilidade, mas a chance de que caso aconteça algo errado você perca tudo era muito maior do que nas ações. Principalmente para você que está começando agora no mundo dos investimentos, eu quero que fique clara a informação que é o seguinte: você só perde o dinheiro nas ações em 2 momentos. Ou se você vender com prejuízo, ou se a empresa falir. Se a empresa não falir e você não vender, você não perde seu dinheiro. Você continua tendo a propriedade. Ou seja, a volatilidade impacta no quanto você percebe de valor.
mas você não perde efetivamente. Enquanto se você fizer um CDB de um banco pequeno e consequentemente aquele banco quebrar, você pode sim perder todo o seu dinheiro. Agora um outro exemplo que acontece muito na vida das pessoas, que está acontecendo agora, mas a gente não tem essa percepção de risco de perda. A poupança. Quando você olha em que a poupança rende muito menos do que a inflação e você está tendo um retorno real negativo, você está perdendo dinheiro. Só que como não houve oscilação, volatilidade, você não percebeu esse risco. E isso você se mantém ali tranquilamente. Não, eu não estou perdendo dinheiro. Você está perdendo. Mas não houve volatilidade, você não percebeu o risco e você continua lá perdendo dinheiro. Por isso, eu digo, não é porque há volatilidade que há risco. São coisas totalmente distintas e a gente precisa entender isso para tomar boas decisões. E quando você tem uma pessoa com conhecimento, acaba entendendo que uma poupança é muito mais arriscada, porque é certeza de que você irá perder dinheiro, do que uma aplicação como bons investimentos em ações que há oscilação, há volatilidade, mas que você tem uma baixíssima chance de perder, porque é uma empresa sólida, nunca deu prejuízo, ela está aqui há 25, 30, 50 anos e você não vai perder dinheiro nessa aplicação. E aí a sua vida muda, sua mente transforma e você para de entender volatilidade como sendo risco. Porque você não tem aversão a risco, você tem aversão à volatilidade e isso é causado pela falta de conhecimento. Fechado? Estamos na mesma página que agora, então o que é que você tem que fazer? A partir deste momento que você aprendeu que risco não é volatilidade, você irá aplicar isso na sua vida e entender qual é o real risco de você perder dinheiro nas aplicações que você possui. Seja uma perda real de você não ver sua conta zerar, seja também uma perda relativa à inflação, em que o preço para comprar a mesma coisa subiu muito, 30, 40%, enquanto o seu patrimônio aumentou 1, 2%. Investindo na poupança, você está tendo uma perda e você precisa entender que aquilo é um risco na tua carteira de investimentos e você precisa achar soluções para resolver isso. Fechado? Nós entendemos tudo o que falamos até aqui agora, você está ciente de que risco não é volatilidade e você agora vai analisar o risco de perda? Se sim, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma novidade. E se ficou qualquer dúvida ou você tem a sugestão de outros assuntos que você gostaria que eu abordasse aqui no canal, fique totalmente à vontade e coloca aqui nos comentários a sua dúvida ou também a sua sugestão de conteúdo que a gente vai abordar aqui no canal para você. O vídeo de hoje fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Valeu!